Ele não nos ama. Então vamos ficar confiantes. A vitória vai vir. Independente das lutas, das dificuldades, essa vitória vai chegar. E tem alguns pontos que eu quero deixar, que nós vamos ver com Davi, que escreveu esse salmo, sobre como ele conseguiu superar as crises da sua vida, como ele superou as adversidades. E nós vamos ver esses pontos aqui. Nós vamos sair hoje confiante, de cabeça erguida, glorificando o nome de Jesus, crendo na vitória. Olha o primeiro ponto. Primeiro ponto na vida de Davi, que nós vamos colocar em prática hoje: determinação de não temer o inimigo, em virtude da presença de Deus em sua vida. Ele era um homem determinado. Deus era maior que tudo na sua vida. Então nós, como igreja, nós temos que ser determinados. Por mais que vemos o inimigo que vir na nossa vida, mas a presença de Deus é maior nele. E nós podemos extrair desse próprio versículo isso aí, sobre essa determinação que eu e você nessa noite vamos nos apossar dessa virtude do Espírito Santo. Quando nós vemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, os discípulos estavam temerosos, mas Jesus disse: ó, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas. E aqueles homens que outrora estavam com medo, temendo as suas vidas, eles, quando foram revestidos da unção do Espírito Santo, eles tiveram uma posição e saíram determinados em fazer a obra de Deus. Isso aí que nós precisamos ter na nossa vida. E esse versículo aqui do Salmo 27, versículo 1 fala: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então Davi tinha determinação de não temer o inimigo, porque ele sabia que Deus era mais forte que os seus inimigos. Deus é mais forte que as enfermidades. Deus é mais forte que esse problema dentro de casa. Deus é mais forte que as crises da vida. Deus é mais forte. E nós precisamos ter essa confiança. Então nós precisamos hoje, nessa noite, ser motivados por Deus. Muitas vezes nós andamos cabisbaixo, de cabeça baixa. Mas para aí, nós servimos um Deus poderoso que deixou registrado aqui Davi, um homem que teve tantas vitórias. Eu preciso então ter determinação, crer na virtude do Espírito Santo sobre a minha vida e começar a marchar rumo às promessas de Deus. Por mais que venha estar acontecendo problemas, dificuldades, isso aí está toda hora surgindo na nossa vida. Os irmãos sabem, tem mais experiência. Todos os dias está surgindo um obstáculo novo. Mas a nossa vida é feita de desafios, irmãos. A nossa vida é feita de desafios. Como nós vamos testemunhar se não surgir os desafios na nossa vida? Nós ouvimos o testemunho do irmão Rudinei. Sua família estava em risco, mas ele venceu aquele desafio e cantou o cântico da vitória. E esse cântico está registrado que nós escutamos aqui. Jesus te ama. E em meio àquela luta, ele estava sabendo que Jesus amava ele, que Jesus amava a sua família. Olha, esse testemunho que a irmã Rudinei nos trouxe hoje faz nós analisar a nossa vida, louvar em meio à dor, porque nós louvamos quando está tudo bem, nós erguemos as nossas mãos, nós pulamos, mas quando está tudo bem, mas agradecer e dizer que Jesus nos ama em meio à dificuldade é realmente uma pessoa que está determinada e confiante em Deus. Ele está acima das circunstâncias, ele está acima das palavras contrárias, porque ele vive o agir de Deus. Então eu quero deixar mais um ponto para os irmãos: desejo de viver na presença de Deus. Davi, ele tinha desejo de viver na presença de Deus. Ele recorria para a presença de Deus. E muitas pessoas hoje no nosso dia, quando vê um problema, elas não recorrem para a presença de Deus, elas querem sair da igreja. Quando vê um problema, não dá mais. Eu já ouvi isso aí agora nesse período de 2 anos e meio que estou aqui na congregação. Quando vê um problema, vê dificuldade, olha, não dá mais, acho que eu não vou mais lá.
Está difícil. Mas é nessa hora que nós temos que fazer uma coisa: desejo de viver na presença de Deus. Davi, quando estávamos os exércitos cercando sua vida, quando estávamos assim, vão te matar, vai acontecer uma tragédia, ele corria para os braços de Deus. Ele recorria a Deus. E ficou registrado nesse Salmo 27, irmãos. Olha o que ele fala aqui, no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu tempo. Porque quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, quando nós estamos passando pelas crises, como eu falei, nós precisamos de orientação. É na presença de Deus que nós vamos ter orientação. Na parte final fala assim, ó: e buscar sua orientação. E quando então tu estiver passando por um problema difícil, seja de ordem material ou espiritual, peça orientação para Deus e corra para os braços do Pai. A solução não é sair. A solução não é abandonar. O inimigo, ele está trabalhando nessas áreas, fazendo as pessoas perder o ânimo, perder a motivação de estar na presença de Deus. Porque quando nós perdemos a motivação de vir na igreja, nós nos tornamos pessoas sem orientação. Nós não temos mais o caminho, a verdade e a vida. E nós começamos a regredir. Nós começamos a viver no fracasso. E prova disso, Davi, quando escreveu isso, nós sabemos a história de Davi. E nós depois vamos ver uma parte muito interessante, quando ele enfrentou o gigante. O povo era afligido pelos filisteus. Mas o povo não queria nada com Deus. O povo não buscava mais orientação em Deus. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando nós recorremos para o templo de Deus e buscamos orientação, Deus começa a planejar os seus propósitos na nossa vida. E nós vamos entrar aqui, Deus diz: não, aí tu vai te dar mal. Entra por aqui que tu vai ver algo glorioso na tua vida. Entra por aqui que eu vou te abençoar. Entra por aqui que eu vou na frente, vou derrubando as muralhas, derrubando os gigantes. E nós começamos a nos tornar pessoas confiantes. Nós começamos a obter autoconfiança. E as pessoas que estão à nossa volta começam a ver a diferença. Olha, esse homem, essa mulher é diferente. Ele tem força, ele tem ânimo no meio dessa luta. Ele é uma pessoa confiante em Deus. E as outras pessoas vão querer receber o mesmo que nós estamos recebendo. E elas vão vir aqui buscar a orientação de Deus para a sua vida conjugal, para a sua vida material, para a sua vida espiritual, e vai ser só a bênção de Deus. Então nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar buscando a presença de Deus. E Davi anelava por isso. Anelava pela presença de Deus. Ele tinha anseio pela presença de Deus. Porque ele sabia que longe da presença de Deus, tragédias acontecem. A gente vê tantas tragédias aí. Quantas famílias destruídas. Quantos jovens se matando. Quantos homens e mulheres estão tirando a sua vida nesse momento porque se sentem desorientados, porque não conhecem Jesus Cristo. E nós nessa noite temos a orientação. Podemos chegar aqui na frente do altar, logo mais quando nós orarmos, e dizer: Senhor, eu preciso da tua orientação na minha vida, para essa área da minha vida. Eu preciso que tu venha me estabelecer nessa direção que eu quero. É a tua vontade, amado. E o Senhor vai te esclarecer. Porque o Senhor não deixa ninguém embaraçado. O Senhor não deixa ninguém confundido. Embaraçado e confundido tem que ficar os nossos inimigos. Embaraçado e confundido tem que ficar Satanás. Quando vê a bênção de Deus na tua vida, ele que tem que ficar confundido. Nós não somos para ser confundidos e embaraçados. Nós somos para ser pessoas abençoadas e vitoriosas. Jesus nos ama. Ele se preocupa conosco. E quer projetar na nossa vida o seu melhor. Outro ponto: precisamos nos unir a Deus e não ao problema. Muitas vezes nós nos concentramos no problema e não nos concentramos em Deus. E nesse Salmo 27 fala algo muito interessante. Davi, ele não se concentrava no problema. E nós, eu falo por mim mesmo,
Muitas vezes eu me concentro no problema. E aquele problema me consome. Me tira as forças. Me tira o ânimo. E eu não consigo mais ver as promessas de Deus. E quando nós nos concentramos no problema, nós submergimos. Porque nós não conseguimos mais ver a presença de Deus. Mas Davi, ele não fazia isso. Ele não se concentrava no problema. Ele se concentrava em Deus. Ele se concentrava em Deus. Por mais que estivesse dando tudo errado. E tem isso na palavra, tem aqui, ó. Vamos estar lendo. Precisamos nos concentrar em Deus e não no problema. Esse ponto. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Mesmo assim estarei confiante. Então eu não sei o que se passa contigo, mas fique confiante. Concentre a sua vida em Deus, concentre as suas forças em Deus, porque tu vai obter a vitória, tu vai ser abençoado, e tu vai subir aqui, vai dar teu testemunho de bênção na tua vida. Deus quer abençoar. Nesses últimos tempos, as pessoas têm que ver a bênção de Deus na nossa vida. Mas o inimigo quer o quê? Ele quer que a gente se concentre no problema, quer que a gente se concentre no fracasso, quer que a gente se concentre na enfermidade. Quer dizer, não tem cura, não tem mais jeito. Quer que nós nos concentremos quando dá um problema familiar? Não vai dar mais nada, isso aí vai ser destruído o teu lar. Não, nós não vamos nos concentrar nisso. Nós somos servos de Deus, nós servimos um Deus de restituição. Aleluia, Senhor. Um Deus que quer trazer forma novamente aquilo que está perdendo forma, quer trazer vida àquilo que não tem mais vida. Então vamos nessa noite, irmãos, como igreja do Senhor, como exército de Cristo, nos concentrar em Deus, não nos problemas, não nas dificuldades. Vamos sair daqui mais uma vez de cabeça erguida. Não existe enfermidade, não existe angústia, não existe porta fechada quando nós nos concentramos em Deus. Não existe. Existe a vitória. Amém. Existe a bênção, vida abundante. Aleluia. Isso existe quando nós nos unimos em Deus. Então nessa noite vamos nos fixar em Deus. E eu quero deixar mais um ponto. Nós precisamos confiar em Deus para que Ele nos torne pessoas segundo o seu coração. Vou estar repetindo, nós precisamos confiar em Deus para que Ele nos torne pessoas segundo a sua vontade. Porque quando nós confiamos em Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida e Ele nos torna pessoas vencedoras. Este lugar aqui, essa congregação, as demais denominações que estão espalhadas pelo mundo, não são lugar de pessoas fracassadas. Não são pessoas derrotadas, mas são pessoas vitoriosas. Aleluia, Senhor. Porque eu creio que só se existisse eu neste mundo, ou apenas só você neste mundo, Deus mandaria o seu filho para morrer por você. Até por uma pessoa. Então, o quanto nós somos importantes para Deus. Olha o projeto que Ele fez para abençoar a nossa vida. E por que eu não vou confiar nele nessa noite? Por que eu não vou confiar que Ele possa realizar milagres, sinais, prodígios? Por que eu não posso confiar que se eu orar por alguém que precise nessa noite, ele receba a bênção de Deus? Tudo vai ter que depender da minha pessoa. É o meu particular com Deus. Porque nós lemos, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Tu não anda mais em trevas, tu anda na luz de Cristo. Ele te salvou. Tu é nova criatura. Passou já. Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele tem algo novo hoje para nós. Então nós precisamos confiar em Deus para Ele nos tornar pessoas segundo o seu coração. Segundo o seu coração, que compreenda e entenda o seu agir em meio às dificuldades, em meio às angústias da vida. Quero deixar um versículo para os irmãos. Eu vou estar lendo para os irmãos sobre Davi quando ele enfrentou o gigante. Quando esse gigante, Golias, se levantou. Os irmãos sabem a história, já viram em desenho, já viram em filmes. Mas algo interessante me chamou muito a atenção. E eu quero compartilhar com os irmãos essa noite.
Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, nos fala: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, nessa noite, se existe algum problema, como eu falei de ordem material, vai em nome do Senhor. Se essa luta tem desafiado a tua vida, se essa enfermidade tem te desafiado, seja o que for que tem desafiado a tua vida, a tua família, te levante na força do Senhor Jesus Cristo hoje. E você vai sair daqui vencedor, derrubando gigantes. E algo que me chamou a atenção, quando Davi, ele matou Golias, ele destruiu com aquilo que estava afligindo o povo de Israel, outras pessoas se influenciaram e outras pessoas começaram a seguir Davi e começaram a matar gigantes. Os irmãos já leram isso na Bíblia? Depois que Davi derrubou Golias, matou lá, e o povo foi vencedor, existia muito gigante ainda dos filisteus, que estavam ainda afrontando o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus. Mas a Bíblia fala que Davi, ele teve tanta confiança em Deus, que ele gerou confiança nas outras pessoas. Então, o que eu quero dizer hoje, a tua vitória vai influenciar outra pessoa, e essa pessoa também vai querer ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. E Davi, quando fez essa proeza em Deus, com a sua fé, derrubou aquele gigante, foi estabelecida novamente Israel, a paz reinou ali. Outras pessoas se levantaram na força de Deus e começaram também a derrubar gigantes que se levantaram. Irmãos, tu quer acompanhar na tua Bíblia? Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 e 8. Então, nessa noite, irmãos, seja confiante, Deus vai te dar a vitória. Outras pessoas se espelharam na vida de Davi e foram pessoas abençoadas por Deus. Então, a igreja é assim. O milagre, a bênção que o irmão recebeu, me contagia de eu buscar mais a Deus e ficar mais confiante em Deus, de receber a mim e subir aqui e dizer assim: eu fui abençoado, eu recebi uma bênção de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 a 8. Houve depois disso uma guerra com os filisteus em Gezer. Na época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elana, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lança vinda de Tecelã. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rapá, dos gigantes de Rafa, e desafiou Israel. Mas Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou os descendentes de Rafa em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Quem eram esses homens gigantes que afrontavam o povo de Deus ainda? No tempo do rei Saul, Saul não se levantou para matar gigante, não. Mas foi lá Davi que falou algo que nós lemos aqui em 1 Samuel 17:45. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e lança e dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Senhor. E quando ele fez aquela proeza, outras pessoas também se levantaram e disseram: se ele venceu aquele gigante, eu também posso vencer aquele gigante. Está se levantando. E o que nós podemos tirar para a nossa vida? Com os testemunhos que nós estamos ouvindo quinta-feira do irmão Wilson, agora do irmão Rudinei, se eles obteram a vitória, eu também posso obter a vitória na área que for da minha vida. Eu preciso só me tornar uma pessoa confiante em Deus. Eu preciso ter confiança em Deus. Como diz no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Eu preciso crer nessas palavras para que os milagres venham ser vivos em minha vida. Então, nessa noite, seja confiante.
dar vitória, Deus quer abençoar a tua família, Deus quer te encher de paz, de alegria, de renovo, de esperança. Deus tem algo especial para você. Não foi em vão que nós viemos aqui. Nós chegamos essa noite aqui para receber algo de Deus, e Deus vai dar. Mas tu está confiante de receber? Tu está confiante de receber o que tu precisa? Então, vamos se pôr de pé e vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. Os irmãos que querem receber uma oração, venham aqui à frente e nós vamos estar orando. O irmão Agenor vai estar fazendo